Boa noite, a paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus, uma noite especial, e eu queria começar orando, amém? Mais uma vez, vamos colocar nossas vidas diante de Deus e da sua palavra, para que Ele fale conosco. Você pode fechar os seus olhos, você pode humildemente se colocar diante de Deus e da sua palavra, pedindo para que Ele se revele e fale ao seu coração? Senhor, em nome de Jesus, aqui está a sua igreja, Deus quieta, sentada, Deus ansiosa para ouvir a sua palavra, e nós pedimos a Ti que o Teu doce Espírito comunique, Senhor, as verdades do seu coração ao nosso coração, ministra as vidas, fortalece, Deus traz cura, traz direção, traz entendimento, traz restauração, Deus, por meio da Tua palavra que é poderosa. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Queria convidar você, daqui a pouco eu falo o texto, amém? Normalmente a gente lê o texto e já entra na mensagem, mas a gente vai fazer um pouquinho diferente hoje. Irmãos, hoje eu não vou pregar expositivamente no livro de Eclesiastes, que é a série que nós estamos desenvolvendo aqui na igreja, chamada A Vida Debaixo do Sol, e nós temos pregado o livro inteiro. Mas hoje eu não vou pregar expositivamente neste livro. Hoje eu vou pregar de forma temática. O que, na minha opinião, com todo respeito, mas o que, na minha opinião, não é a melhor maneira de se pregar. Mas é essa que eu vou pregar. Mas não é a melhor, ok? Porque a maneira temática é uma das maneiras mais comuns de se pregar hoje em dia, nos púlpitos, pastores, missionários, porque ela peca na fidelidade ao texto. Na pregação expositiva, por exemplo, pra você ter uma ideia, você vai até o texto, e do texto você tira o tema, você tira os argumentos, você tira o raciocínio, é o texto que fala tudo. Na pregação temática, que é o que eu vou fazer hoje, você já tem o tema, você já tem os argumentos, e aí você vai na Bíblia buscar os fundamentos. Não é a própria Bíblia que te dá tudo. Então, quando a gente prega de maneira temática, você vai ter Bíblia, é uma pregação bíblica. Você vai ter Bíblia, mas vai ter também bastante Marcelo, ok? Isso é uma pregação temática. Por isso que eu acho que o melhor é a expositiva. E é como nós rotineiramente fazemos aqui na igreja. Podemos dizer que é o nosso prato principal. E de vez em quando a gente faz algumas pregações temáticas. Não é nenhum pecado também você pregar de maneira temática, não é o fim do mundo, ok? Mas só para você entender as diferenças. Então, hoje vai ser uma pregação temática. E o tema dessa pregação é como crescer na correria da vida. Como é que faz para a gente crescer se a gente corre tanto e não consegue parar? Como crescer nessa vida agitada que nós levamos? Como faz para a gente avançar? Como faz para a gente obter melhores resultados? Como faz para a gente ser um pastor melhor? Como faz para você ser um pai melhor? Uma mãe melhor, um marido, um filho melhor, um amigo melhor, talvez um funcionário melhor, um patrão melhor. Como faz para você progredir no desenvolvimento do caráter, das virtudes cristãs, você não estagnar, não parar, como você crescer na fé, crescer nos dons, crescer na própria humanidade, você se tornar um ser humano melhor. Como? Se não sobra tempo. Como? Se tudo que a gente faz é levantar e correr, chegar em casa e desmaiar. É um fato, talvez os irmãos aí mais experientes, mais tempo de jornada, é um fato que a vida não é mais como antigamente. A vida hoje é muito acelerada.
Tem muita oferta, muita possibilidade, e a vida é muito acelerada. Não é à toa que quando você pergunta para uma pessoa, vê se não é assim, não digo que é sempre assim, mas muitas vezes você ouve essa resposta. Você pergunta para uma pessoa, e aí, como é que está? E a pessoa diz, corrido, não é? Como é que está? Corrido. É uma correria danada, mas tudo bem, estamos indo, não é? Não é assim que muitas vezes as pessoas respondem como é que está a vida? A vida é tão agitada, tudo é tão apressado, e os anos passam rápido, né? Para mim parece que foi ontem, quando nós chegamos aqui, na cidade de Passo Fundo, em 1985. Eu tinha 8 anos, a gente veio de mudança, né? Nós éramos de Porto, Xavier, lá nos rincão na fronteira com os irmãos. Em 85 nós nos mudamos para cá. Obrigado. Hoje é um dia que a boca seca. Nos mudamos, e aqui nessa cidade eu estudei, terminei, agora pode dizer, porque eu estou falando de antigamente, né? Terminei o 1º grau, mas não chamo mais assim. Né? Terminei o 2º grau, me formei em odontologia, me formei em teologia, aqui casei, conheci Jesus, tive 2 filhos, tive a oportunidade também, que foi muito bacana na história da minha vida nessa cidade, de liderar e pastorear um próspero trabalho e ministério com jovens numa outra comunidade, que marcou uma época, história, e acho que muitos aqui conheceram e também foram frutos daquela época. E tive a honra também e o privilégio de pastorear essa amada igreja nos últimos 8 anos. É isso, irmãos? Nos últimos 8 anos eu tive esse privilégio, que me concederam essa oportunidade de crescimento e de estar junto com os irmãos. E aqui batizei alguns, um batismo simples, né? Assim, uma queda só, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, tem gente que diz que não. Piada interna, gente, desculpe, tá? Batizei alguns, casamos outros, enterrei poucos, graças a Deus. Amém? Foram muitas reuniões, muitos pequenos grupos, muitos estudos, muitas pregações, muitos aconselhamentos, alguns socorros, incêndio para apagar, muita risada, muita janta, porque esse pessoal faz umas comidas, irmão, vou dizer para você, só a graça do Senhor Jesus para a gente não, né, ganhar peso. Muita bênção. Enfim, foi um privilégio enorme, nesses últimos anos, participar da igreja e da vida dos irmãos. E hoje é o meu último culto como pastor da Fé e Vida. Não é meu último culto que eu venho aqui, vocês não se livram. Amém. Eu volto. Amém. Mas é o último culto como pastor da Fé e Vida. Mas continuarei sendo, e com muito orgulho santo, um missionário da Fé e Vida. Amém. E irmãos, parece que foi ontem, passa rápido. A vida é assim, passa rápido, é corrido. E então, como crescer nessa correria que é a vida? Como crescer? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 24 ao 27. Vamos aprender aqui uma dica, ela não é toda a dica, mas uma dica da palavra de Deus de como você crescer numa vida que é tão agitada e corrida. Aqui tem um princípio. Vamos aprender com o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 9, 24 a 27.
Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível, nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, corro não como não quem tem alvo, não como alguém que dá golpes no ar. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo e o torno meu escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Vou ler de novo o versículo 26. Portanto, eu corro, não como quem não tem alvo, e luto, não como alguém que dá golpes no ar. Irmãos, o apóstolo Paulo está usando aqui uma analogia do atletismo, uma analogia da corrida, para falar da nossa vida com Deus e do serviço que Deus deseja que nós venhamos a dar a Ele no mundo. E ele está usando essa analogia. O versículo 25 fala a respeito do atleta. Fala, por assim dizer, da vida disciplinada que um atleta precisa ter. A vida disciplinada dos treinos regulares, cotidianos, o desgaste, o que exige isso, a disciplina do sono, das horas necessárias de sono, da recuperação do seu corpo, a disciplina, muitas vezes, de uma alimentação regrada. E o atleta, ele faz isso, o texto diz, porque ele se submete a essa vida disciplinada e comprometida com o treino, com tudo que envolve a prática, porque ele tem um objetivo, ele quer receber o prêmio, ele quer receber a coroa da vitória. E Paulo está nos dizendo que não é diferente na vida com Deus. Na vida com Deus, nós também precisamos ser dedicados. Nós precisamos ser comprometidos com o Senhor e com o seu reino. Semelhante a um atleta, se você quer ser bem sucedido. A diferença, Paulo vai dizer, nossa e do atleta, é que o prêmio pelo qual nós corremos e que é o nosso objetivo, ele não perece. Amém? Amém? Ele não acaba. E esse prêmio é dado a todos aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e a Ele pertence, que é a vida eterna. Amém? Amém? E é por causa desse prêmio maravilhoso, gracioso, sem igual, que Paulo diz no versículo 26. Eu corro. O atleta corre e ele se prepara para isso, mas só um vai vencer e é uma coroa perecível, mas nós corremos por uma que não perece, que não tem fim. E aí Paulo vem e diz para as pessoas, corram para receber esse prêmio, e no fim, no 26, ele começa dizendo, eu corro. Quando ele diz, eu corro, ele está dizendo, eu não me acomodo. Pense que ele está falando da corrida cristã, do seu relacionamento com Deus, do nosso serviço na igreja e no mundo, e ele diz, eu corro, eu não me acomodo, eu não desisto, eu não volto atrás, eu não paro, eu corro, eu sigo adiante. E você, meu irmão, também corre? Paulo está nos dizendo, eu corro o quê? Eu corro a corrida da fé, eu corro a corrida da oração, eu corro a corrida da leitura e estudo constante da palavra, eu corro a corrida dos cultos, eu corro o trajeto diário da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, eu corro o circuito da comunhão com a igreja de Cristo. Eu frequento as reuniões, eu frequento os cultos, os ensinos bíblicos, os discipulados, as vigílias. Eu corro a corrida que me foi proposta.
eu não atalho, eu não saio da rota, eu corro. Amém? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, ele vai dizer em Hebreus capítulo 12. Irmãos, perceba que pelo discurso, pela analogia, pelo próprio discurso de Paulo, que a vida de Paulo também era uma vida bem corrida, bem agitada. Mas o que ele fazia? O que ele tinha na sua vida corrida que exigia dele manter disciplina e comprometimento para que ele fosse um atleta espiritual bem-sucedido nos seus objetivos e na sua missão. Paulo 26, versículo 26, Paulo então diz: eu corro, mas não sem alvo, não sem meta. Ou seja, Paulo está dizendo: eu corro o que me foi proposto, eu corro aquilo que um cristão deve correr, o que se espera de um cristão. Eu não faço corpo mole, eu não dou desculpas, eu faço o que tem que ser feito, eu corro. Mas eu não corro só por correr, eu não corro porque os outros estão correndo, eu não corro sem saber para onde eu estou indo. Eu luto, mas eu não luto sem saber por que eu estou lutando, com quem eu estou lutando. Eu não fico dando golpes no ar sem saber o que está acontecendo. Paulo sabia exatamente o que ele queria e por que ele fazia as coisas, por que ele lutava e por que ele corria. Então, como crescer na correria da vida, irmãos? Como eu falei, não é exaustivo, aqui é um princípio. Como correr, já que a vida é tão... Como crescer, já que a vida é tão corrida? Por esse texto, Paulo está nos dizendo: tenha alvos. Amém? Tenha objetivos. Tenha metas, irmãos. Sabe o que é meta? Meta, na figura aqui de linguagem que Paulo está usando, meta é aquela fita que se segurava antigamente. Hoje é outra coisa, né? É a imagem. Meta é a fita que seguravam lá na chegada. Primeiro que passasse a meta, ganhava. Tinha que romper a fita. Então, Paulo sabia que ele tinha que chegar na meta, no alvo, no objetivo, no destino final. E ele sabia por que ele fazia o que fazia. Então, se você quer crescer e manter-se num processo de crescimento em todas as áreas da sua vida, seja o que for, você precisa também trabalhar com alvos. Isso não é uma linguagem empresarial. Não estou querendo ser aqui coach, gente. Autoajuda, detesto isso. Você sabe disso. Só que, quem começou a ensinar primeiro isso foi a Bíblia e a igreja. Eles se apropriaram. Amém? Está aqui Paulo dizendo que ele tinha alvos, metas, e que isso é importante. Então não tem nada a ver com autoajuda e nem coach. A verdade é que os alvos e as metas para algo, para uma área, para determinadas coisas, para o futuro, eles nos fazem crescer. Eles nos fazem crescer. Os alvos, as metas que você estabelece, nos desafiam, nos mexe com a gente. Dá para dizer que nos tiram do sofá. Eu quero mostrar um videozinho que eu amo. Eu já passei aqui na igreja, alguns vão lembrar. Já passei num passado, mas eu gosto muito. É uma propaganda antiga da Reboque. Presta atenção, larga aí para nós, por favor.
mentes mais sensíveis mostraram um homem de sunga. Fuja do sofá. Quando você tem alvos, metas, elas nos tiram do comodismo. Elas nos tiram da inércia e nos põem em movimento. Nos fazem crescer. Porque se eu não alcancei, porque a meta é algo que está à frente, é uma visão, é onde eu quero chegar, né? Você vai precisar crescer para chegar naquele local, para alcançar aquele objetivo. Então os alvos nos desafiam nesse sentido. Foi feita uma pesquisa antiga, foi feita com 100 universitários. E é muito simples, e perguntaram para esses universitários o que eles queriam da vida deles, o que eles queriam ser no futuro. E essa pesquisa foi esquecida, porque era do plano dela. E 40 anos depois foram atrás dos 100 universitários, e os que eles acharam vivos, né, para ver como é que estava. E dos 100, apenas 2 foram bem-sucedidos no objetivo. E estudando e conversando mais, os que não alcançaram, os que alcançaram seus objetivos, eles viram que os 2 que alcançaram o objetivo eram os únicos 2 que trabalhavam com alvos e metas. Os outros era deixa a vida me levar, vida leva eu. Os únicos que trabalhavam com alvos chegaram nos seus objetivos quando falado na universidade. Se alvos então são importantes, e Paulo está dizendo que é importante, que ele não fazia as coisas sem ter alvo, sem saber o porquê, onde ele queria chegar com as coisas. Então, irmãos, não pense pequeno, né? Tenha alvos ousados, não pense pequeno, tenha alvos grandes para a sua vida. Irmãos, é melhor você talvez mirar as estrelas, que parece impossível, inatingível, muito distante, e no final você descobrir que você correu para alcançar as estrelas, mas no máximo que você alcançou foi 5.000 metros. Do que você mirar 1 metro e de fato acertar 1 metro. Se alguém disse isso, né? Se você está mirando nada, certamente irá acertar em cheio. Clichê, mas é verdade. Se você tiver grandes objetivos, olha, presta atenção, se você tiver grandes objetivos, é improvável que você falhe completamente. É improvável que você falhe em atingir esse objetivo que é grande de uma maneira completa. Pense, se você definir um grande e audacioso objetivo e falhar, você provavelmente vai ter feito muito mais progresso do que se você tivesse estabelecido um alvo mais realista. Você vai ter ido muito além se você tivesse estabelecido um alvo realista. E se você estabelecer um alvo muito audacioso e quebrar a cara, ainda temos o consolo de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Amém. De alguma maneira Deus vai fazer um caldo desse negócio aí. Então, queridos, quais são os seus alvos? Conversando com você mesmo. Quais são os seus alvos para o futuro? Pastor, eu já tenho 70 anos. Já morreu? Já desistiu? Já parou? Dá para estudar ainda, não dá? Dá. Quais são os seus alvos para o futuro? Quais são os seus alvos para a família? O que você pensa a respeito da sua família? Olhando para ela, o que você gostaria de ver acontecer com a família, com os filhos? Quando você olha para o tipo de pai que você é, tá bom? Dá para melhorar? Dá para crescer? Tipo de mãe, tipo de filho. Quais são os seus alvos para a paternidade, para a maternidade? Quais são os seus alvos para a sua carreira, aquilo que você está fazendo? Será que se trata só de acordar de manhã, correr atrás do pão e dormir? Quais são os seus alvos para a sua carreira? Quais são os seus alvos para a sua saúde? E por que não também? Quais são os seus alvos? Pode curtir, de viagens. Pense grande. Amém? Amém.
Gente, eu já era dentista, tinha minha renda, eu sempre fui voluntário na igreja, no passado, no sentido de não ser remunerado. Aqui nessa igreja os irmãos não me deixaram, nem que, mesmo insistindo. Louvado seja Deus pela visão dos irmãos. E eu tinha condições de fazer viagens, mas na minha mente pequena eu nunca pensei que eu poderia fazer viagem grande. E aí teve um ano que eu disse, Deus, eu anotei vários objetivos e sonhos, e um deles eu disse, Deus, eu gostaria de viajar e conhecer a Europa. Eu já podia ter feito isso no passado, mas eu não tinha objetivos. E quando eu botei no papel, eu fui 3, 4 vezes. Estou querendo aqui me exibir, irmãos. A sua viagem pode ser ao Rio de Janeiro, a sua viagem pode ser no Paraguai, mas você diga assim, não, eu nunca vou sair de Passo Fundo. Você pode ter alvos, pode ser de lazer, de viagens. E na espiritualidade, como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu tempo de oração, de leitura bíblica? Amém? De participação na comunidade? Cadê os seus alvos para essa área? Você tem alvos para isso? Esse ano eu vou ler toda a Bíblia. Eu vou ler 3 capítulos da Bíblia. Eu vou fazer tal e tal coisa. Alvos financeiros. Você tem alvos? É bíblico. É importante. É uma das coisas que te faz sair da inércia, que te desafia, que te tira do sofá. Agora deixa-me falar para vocês, porque a pregação era temática, e o que eu queria falar, na verdade, era isso. Deixa-me falar para vocês sobre um objetivo que nós temos na Fé e Vida. Amém? Eu quero falar para você de um sonho e de uma visão que nós temos como igreja Fé e Vida. Nós temos um sonho, irmãos, de ser uma visão para essa igreja, de ser uma igreja referência de igreja reformada na cidade e na região. Nós somos luteranos de tradição, mas somos de teologia reformada. E nós queremos ser, como igreja, uma igreja referência de teologia reformada em Passo Fundo e na região. Nós queremos que as pessoas, quando pensem numa igreja reformada, primeiro pensem na Fé e Vida. Amém? A teologia reformada, com toda a sua leveza, com toda a sua graça, com toda a sua ênfase na centralidade de Cristo, na soberania de Deus, na beleza do Evangelho, nos solas, ela foi de alguma maneira, ela já existe há séculos, muito antes do que a teologia dominante, mas parece que de 15, 20 anos para cá, a teologia reformada foi redescoberta. E tem havido um crescente interesse. Pastor, eu não sei o que você está falando, é grego, teologia reformada, o que é isso? Amém? Então você continua vindo aqui que você vai aprender. Você pode sentar com o pastorado, vou dar trabalho para ele. E diz, pastor, me diz o que é a teologia reformada, do que se trata, quais são os pontos principais, o que é diferente daquilo que eu penso. Senta com ele. Você também aprende bem fácil na internet, tem coisa boa e ruim, como em tudo, né? Tem crescido o interesse e a procura por essa teologia nos últimos anos. Historicamente, o Rio Grande do Sul é fraquíssimo na corrente reformada. Eu ouvi falar, conhecendo alguns grandões aí da fé protestante no Brasil, que parece que houve um acordo. Luteranos não são bem reformados, eles são reformados até a metade no sentido da teologia reformada. E ser reformado não quer dizer necessariamente ser calvinista, se é isso que você está pensando, ok? É um empobrecimento achar que teologia reformada é ser calvinista, é uma visão bem míope e empobrecida da teologia reformada. Mas parece que houve um acordo aí, que a galera disse assim, os luteranos ficam com o sul, e aí os reformados não vão implantar igrejas presbiterianas e outras nessa linha, aí para baixo e nós ficamos com o resto. Eu ouvi falar uns grandão assim, e que romperam essa ideia faz pouco tempo, porque igrejas presbiterianas que nunca tiveram expressão no sul, começou a vir, né, devagar. Então, sempre foi pobríssimo a questão de teologia reformada no Rio Grande do Sul, mas isso tem mudado. Muitas igrejas têm sido abertas
com ênfase em teologia reformada, inclusive na nossa cidade. Hoje já tem várias igrejas, não só o presbiterianismo, que é o clássico da teologia reformada, né, mas várias outras igrejas que não são presbiterianas, mas que têm teologia reformada e que falam. Muitas só falam que são reformados, mas não são. Não se engane com a propaganda aí, entendeu? Viram uns videozinhos na internet e pronto. Viram umas pregações do Poache, Celoquete, agora sou reformado, não é por aí. Então, mas na cidade tem crescido esse movimento também aqui em Passo Fundo. E esse interesse. Pois bem, nós queremos ser uma referência de igreja reformada nessa cidade, de fato. E eu vou embora, irmãos, mas eu gostaria de convocar e desafiar os irmãos a se comprometerem com essa visão e com esse objetivo, juntamente com o pastor Adrien e essa igreja, para que isso vire uma realidade. Nós somos uma igreja reformada, em muitas coisas ainda estamos gatinhando um pouquinho, mas nós somos uma igreja reformada na cidade, mas nós queremos ser uma referência e mostrar como que a fé reformada de fato pode ser vibrante, viva, né, pulsante, ativa. Então nós queremos ser essa referência. Então pegue junto com o pastor Adrien. O que eu vejo, olhando para a nossa comunidade, que há 8 anos eu estou, mas ela já começou um pouquinho antes. O que eu vejo? Eu vejo que nós temos que melhorar ainda algumas coisas. Nós temos que melhorar. Mas estamos maduros para essa colheita. Acredito sinceramente que nós podemos dar passos maiores, que nós podemos avançar nesse sentido mais rapidamente do que fizemos até aqui. Passamos os últimos anos, por assim dizer, construindo o fundamento, construindo uma base para o futuro na comunidade. Amém? Mas a realidade é que eu posso dizer para vocês, eu conheço algumas igrejas, e tem muita igreja boa na cidade, e que tem teologias diferentes da nossa, e são boas, isso não é o ponto. Mas eu quero dizer para vocês que nós temos aqui um ensino de fundamento, nós temos aqui um púlpito forte, nós temos um púlpito que verdadeiramente alimenta. Amém? Porque a coisa mais importante numa igreja é o púlpito, queridos. Se você procura o louvorzão, você está errado, você está mal, entendeu? O púlpito precisa alimentar. Isso é a coisa mais importante. E eu posso dizer para você que nós temos isso nessa comunidade. Com pregações expositivas do puro evangelho. Temos uma boa teologia. Não barganhamos aqui a fé. Vocês têm um ótimo pastor, que num pouco tempo de experiência já produziu muito, um ótimo pastor e que está em crescimento, e tem objetivos e tem fome de crescer, e vai continuar crescendo. Amém? Somos muito sérios e honestos com as finanças da igreja, transparentes. Amamos e investimos pesado diante da pequena realidade que nós temos como igreja em missões. Temos um belo local de culto, e agora com cadeiras gostosinhas e novas, que não faz toda a diferença, mas é bom. Amém? Amém? E temos também um corpo de obreiros, de cooperadores, muito bom. Então eu vejo um entusiasmo para essas coisas, mas nós temos que avançar. Amém? Nós temos coisas para melhorar. O que falta? Meu irmão, falta você. Falta você se engajar e pegar junto nessa causa. Deus te deu talentos, Deus te deu aptidões, e Deus te trouxe até esse local. Amém? Para que você use seus talentos e aptidões para a glória dEle, para ganharmos pessoas para o Senhor Jesus, para ensinarmos uma vertente, uma posição diferente de fé, mas de maneira saudável, centrada e bela nessa cidade. Então faça parte, amém? Sirva como um atleta, com dedicação, com comprometimento. Faça parte da história de Deus, nessa igreja,
e nessa cidade. É triste, viu? Tem uns irmãos aqui que são mais antigos do que eu na cidade de fé. Mas eu estou aqui desde os 8 anos, e desde os 8 anos eu vou à igreja. Converti na adolescência. Minha igreja sempre foi pequena. E como um adolescente numa igreja pequena, eu queria conhecer gente. Eu queria namorar, para falar a verdade. Então a gente visitava igrejas. Eu sempre participei de Marcha para Jesus, circulava. Conheci muita igreja. Ainda conheço, andei por vários locais. Alguns de vocês também já andou por vários locais. E é triste de ver que em muitos locais o que nós vemos aqui é as pessoas barateando o evangelho. Para quê? Para segurar as pessoas. Para crescer a qualquer custo. Você barateia o evangelho. Você manipula nos púlpitos, oferecendo um evangelho mais diluído, um evangelho mais aguinha com açúcar, facinho de engolir. Só que isso não sustenta os fiéis. A pessoa pode até ter um arrepio. É que nem ir no Amado aí que teve esses dias. Você vai lá, você sai cheio de frase de efeito, paga caro para ir, né? Acha o máximo. Mas aquilo lá não vai te ajudar na crise. Quando o bicho pegar, porque não é evangelho que você foi receber lá. Você vai receber muito mais do homem do que de Deus. Muito mais técnica do que de Deus. E aí quando o bicho pega, a crise vem no relacionamento, a doença, que aí você precisa de um púlpito forte te sustentando, vai faltar. Não vai ter. E o pau vai quebrar. E vai dar ruim na vida. E é o que a gente tem visto aí. Muita igreja barateando, oferecendo um evangelho diluído, aguinha com açúcar. Mas aqui não, meus irmãos. Tenha certeza que você vai receber o puro evangelho aqui. Toda a sã doutrina, mesmo as doutrinas mais xaropes de se ensinar e de se falar, você vai receber. Porque esse é o dever do homem de Deus e do ministro de Deus, ensinar toda a sã doutrina e não só aquilo que gosta de falar. Amém? Então eu quero voltar aqui, num futuro próximo, porque eu vou continuar acompanhando, mas eu quero voltar aqui e ver progresso, irmãos. Nesse sentido. Eu quero ver a igreja crescendo. Eu quero ver a fé dos irmãos viva. Quero ver o culto vibrante. Dentro dessa ideia de nós termos uma igreja relevante na fé reformada, posso já largar assim uma palhazinha? Nós estamos planejando aqui todo ano fazer um evento da fé reformada, para se tornar uma referencial. E esse ano a gente já fechou já com um palestrante de peso no mundo reformado nacional. Não é os guruzão, não, mas é de peso, super conhecido, gente boa, humana, homem de Deus, fera, muito meu amigo, e que hoje está mentoreando o pastor Adriano. Amém? E ele vai estar conosco aqui no feriado de 20 de setembro. Guarda essa data. Vamos fazer o homem botar uma bombacha, tomar um chimarrão, mas também ele quer comer um costelão. Então nós vamos fazer um evento aqui, uma imersão, que vai ser muito legal. São passos e movimentos nesse sentido que nós queremos se tornar referência mesmo. Amém? Mas não é de eventos que a gente vai tornar referência. A gente vai se tornar referência quando você, membro, de fato vive a fé. Amém? Pratica essa fé. Se envolve na causa, abraça, se apaixona pelo negócio. Então eu quero voltar aqui e ver isso. Então sonhe conosco, irmãos. Mais do que sonhe, lute. Amém? Corra junto. E eu termino aqui essa mensagem, porque eu queria falar do nosso objetivo, do que essa igreja almeja, para onde ela caminha, e que ela já tem esse potencial, e nós precisamos do engajamento e da entrega sua. Eu quero terminar ainda a mensagem falando da importância dos alvos como uma estratégia e maneira de você crescer em qualquer área da sua vida, mesmo que a vida seja corrida. Eu quero melhorar como pai, estabeleça alguns alvos. Por exemplo, eu vou sentar com o meu filho todo dia, pelo menos 10 minutos, 5 minutos eu vou conversar com ele. É um alvo. Todo dia. Ou uma vez por semana vou sair, só eu e a minha filha. A gente vai fazer um culto em casa. A gente vai ter a noite da família. Alvos.
Estabeleça alvos que vai levar ao progresso e crescimento. Pense nas áreas da sua vida. Eu vou fazer um curso, eu vou fazer tal coisa, eu vou aprender uma nova língua. Amém? O pastor Adri vai fazer um mestrado. Ele tem que continuar crescendo. Todos nós temos que crescer. Amém? Então, estabeleça alvos. E eu termino aqui dizendo para você 2 princípios para alcançar os seus alvos de crescimento. Você tem que ter alvos, mas o que ajuda você a alcançar os alvos? Depois que você estabelece, você sabe aonde você quer chegar, porque Paulo tinha alvos e ele sabia onde queria chegar. 2 coisas a respeito de alvos e que te ajudam você a alcançar alvos. Primeira, irmãos, entusiasmo. Amém? Igreja que prevalece, igreja que se torna relevante, nenhuma vai conseguir alcançar esse objetivo de prevalecer sem que haja entusiasmo. Amém? Irmãos, nada grandioso foi feito sem entusiasmo. Nada. Irmãos, nisso nós precisamos melhorar. Amém? Amém, irmãos? Precisamos ser mais vibrantes com Deus, com Jesus Cristo, com o seu reino, com sua igreja, no culto. Amém? Os irmãos luteranos, os reformados, acham que se dá um glória a Deus, está virando pentecostal. Tem que aprender com os irmãos pentecostais, sim. Amém? Porque eu duvido, porque você é reformado, luterano, você é pentecostal, vendo jogo. Duvido que quando seu time faz gol, você fala assim, yes, uhul. E por que você não pode ser para Deus? É o inimigo. Aí vem no culto, perdão, irmãos, eu vou embora, né? Pode falar mal de mim. Vem no culto e parece uma ameba. Festa, dança, alegria, mas o culto é um enterro. Não bate palma, não ergue a mão, não dá glória a Deus, não vibra. O louvor está falando coisas maravilhosas de Deus. Pelo amor de Deus. Não é o costume, eu sei, mas simplesmente a Bíblia diz sobre erguer as mãos, sobre bater palmas. Amém? Glória a Deus. Amém? Você pode também concordar, dizer amém, é isso aí, Jesus, amém. Isso faz com que o culto se torne mais vibrante, amém? Mais dinâmico. Mas não quer dizer que os irmãos são mortos ou são frios, porque não fazem isso. Porque isso aí já é um preconceito, uma visão errada de quem não está no meio e não anda com as pessoas. Mas é legal, amém? Então tem que ter entusiasmo, tem que ter paixão. Nada acontece sem paixão. Sem você amar a coisa, sem você vibrar, sem entusiasmo. Nos ministérios, hoje eu tenho que ficar na porta. Olha nossas irmãs lá, ficaram na porta, elas até combinaram. Elas vieram de rosa, elas vão cantar uma música que eu vou chamar elas. Elas se organizaram tanto, botaram até a roupa combinando, né? Fizeram café junto, tá uma delícia. E ainda ensaiaram uma música. Uma dancinha, ótimo. Hoje tem que dar aula na escolinha. Pelo amor de Deus, cuidado que um raio vai te pegar. Vibre! Você está servindo a um Deus maravilhoso, amém? Você está cooperando no reino. Você está abençoando a igreja de Jesus Cristo. Vou ter que ir no ensaio, bem na hora do meu time. Glória a Deus, amém? Teu time fica, o meu também. O teu cai, mais do que o meu, mas cai. E no final não serve para nada. Voltando à série, tudo é vaidade, amém? Foca no eterno, que só o eterno preenche o vazio eterno que era no nosso coração. Amém, irmãos? Então tem que ter entusiasmo, vibrar com as coisas de Deus. E as pessoas vão vir nesse local e ver as pessoas sorrindo, as pessoas felizes, com a empolgação, com o ânimo, com a energia, com o prazer de fazer as coisas para Deus. Amém? E isso arrasta, isso atrai. Então a gente precisa de entusiasmo.
Você sabia que a palavra entusiasmo, do grego, significa ser tomado por Deus? Claro que surgiu dentro do politeísmo da religião grega. O entusiasta era aquele que era tomado por uma das divindades gregas, então ele era muito eufórico, muito vibrante. Você precisa ser tomado por Deus, amém? Do grego, entusiasmo é enteos, amém? Cheio de Deus. Amém, queridos? Amém. Você tem Deus? Vamos ficar na dúvida? Você tem Deus? Amém? Amém? Amém. Você está cheio de Deus? Amém. Porque Deus não vem pela metade, querido. Você tem tudo dele, amém? Então nós temos que ter esse entusiasmo, porque nós já temos Deus na nossa vida, nós temos o Espírito Santo, o poder do alto. Então vibre, faça as coisas para Deus com entusiasmo, seja tomado por Ele, deixe ser usado por Ele. E aí então, irmãos, se assim é, vai acontecer o que diz Salmo 60:12, em Deus faremos proezas, amém? Tudo posso naquele que me fortalece, nós não temeremos os desafios e o que vem. Por quê? Porque maior é que está em nós. Agora, normalmente, o entusiasmo ele é despertado por duas coisas. Primeiro, um ideal que toma conta da nossa imaginação e do nosso coração. Uma causa, um objetivo, uma meta que nos arrebata e diz, nossa, eu quero participar desse negócio. Eu estou junto nessa. Amém? Para onde a gente vai? A Jocum, que seu fundador morreu ano passado, ele teve uma visão, e nessa visão ele via jovens invadindo as nações, jovens indo para as nações como missionários. E o jovem agora, e é a maior agência missionária do mundo, está em praticamente todos os países do mundo, tem mais de 20 mil missionários espalhados pela terra. E esses jovens se empolgam e dizem, eu sou um desses jovens que ele viu, eu estou indo nessa onda, eu vou embarcar nessa onda, eu vou surfar essa onda. Amém? Então surfa essa onda, vamos ser essa igreja, amém? Essa igreja que é referência na cidade, essa igreja que atrai esse interesse crescente, essa igreja que vai ser referência inclusive para os outros que estão começando a querer ser também igreja reformada, mas que estão meia boca e vão queimar o filme. E quando a pessoa conhecer uma meia boca, vai dizer, não, mas ali é séria, é a reformada ali séria mesmo, vamos aprender com eles, amém? Então precisamos de entusiasmo, esse entusiasmo ele vem quando a gente é desafiado por um alvo, por uma meta empolgante que nos arrebata. Isso nós já temos. E a segunda coisa que desperta o entusiasmo é um plano, orientado por Deus no nosso caso, inteligente, para conquistar esse alvo. Você tem o alvo, e daí? E aí você olha que é um projeto, um passo a passo, como nós vamos chegar lá e você diz, uau, show! E como é que é isso, pastor? Bom, aí você cola no pastorado e ele vai te dizer. Amém? Amém. Cola nele. Inclusive ele vai te dizer como que você ajuda a gente nessa história, nessa causa, nesse mover de Deus, nessa comunidade para a cidade. Amém, queridos? Amém. E a segunda coisa, terminando essa mensagem, que nos ajuda a motivar na questão de alvos, é o entusiasmo, e a segunda é a perseverança insistente em direção ao alvo. Você levanta alvos, você se entusiasma, você se organiza, você ora, pessoas se alinham nesse projeto, amém? Andam juntos, em oração, em temor a Deus, vibrando, mas marchando, corre, e por isso eu corro, amém? Em movimento, mas dificuldades virão, empecilhos virão, ataques do inimigo virão, né? Algum revés às vezes pode dar, mas você precisa perseverar insistentemente em direção ao alvo. Amém? E esse é o alvo que estou pensando nessa comunidade, mas você pode pensar nos alvos a respeito da sua família. Nossa, eu pensei muito em nós ter um culto lá em casa. E aí quando eu pensei em ter um culto, eu disse que o culto ia acontecer na quarta-feira de noite. Puxa, mudaram o turno do meu trabalho. Agora todas as quarta-feiras de noite eu tenho que trabalhar. Irmãos, não desiste do alvo. Amém? Persiste. Dá um jeito, outro horário, outro dia, mas não desiste, amém? Persevera.
Olha o que diz Hebreus 6,12. Não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Amém? Só não alcançamos as promessas se formos indolentes. O que é isso? Preguiçoso. Amém? Vai ter que perseverar, correr, não desistir. Se você preguiçar, olha essa palavra, anota aí. Preguiçar, você não alcança a promessa. Você tem que insistir, ir atrás. Deus tem sonhos para a sua vida, Deus tem sonhos para essa igreja, Deus tem sonho, irmãos, para esse bairro. Queremos realizar um brechó aqui, e não qualquer brechó, um brechó de excelência, amém? Um brechó top, por quê? Porque Deus nos trouxe para esse lugar para abençoar as pessoas desse bairro. Deus ama as pessoas desse bairro, e Ele nos trouxe aqui para abençoá-las. Amém, queridos? Então traga as roupas, busca outras, se envolve na equipe que organiza. Não sejamos preguiçosos. Deus tem planos, a questão é se nós vamos correr deles ou correr para Ele. Amém? Amém. Precisamos perseverar, persistir, ir até o final. Sobre alvos e sobre perseverar, você precisa ser como um pitbull, né? É o pitbull que morde e não solta? Ah, deve ter outros também, né? É o pincher. Misericórdia. Não, então daí estragou meu exemplo aqui, vai ficar ruim de dizer. Tem que ser que nem o cachorro que morde e não larga. Não adianta jogar água quente, fazer não sei o que. Eu vi no YouTube lá que você tem que dar uma gravata. Tem que dar uma... Então, gente, é assim, você abraça o alvo, a meta, depois que você orou e teve convicção que esse é o chamado, a direção, é para onde que Deus está te mandando ir, e você vai, amém? É isso que eu tive que fazer, porque eu estava desconfortável com aquilo que Deus me chamou para fazer, como pastor, como dentista, estabelecido, tranquilo, num bom momento da vida, na comunidade. Né? Foi doído ter que desmontar um trabalho, um local de trabalho de 25 anos. Ai, Deus está doendo, amém? Mas Deus falou, Ele é o Criador do universo, a sua voz criou todas as coisas, Ele disse, vai, tempo de partir, chega, vai, amém? E você vai, você persevera na direção daquilo que Deus disse. Morde, mesmo que dificuldades venham, não desiste. Amém, queridos? Um exemplo muito legal disso, que eu conto também, é a história, conta a história, né? Da maneira como que, lá no Velho Oeste americano, como que os cowboys, eles iam capturar os Mustang. Sabe o que é o Mustang, né? Não é o carro poderoso e caro, mas os Mustang eram os cavalos selvagens. Então, como que eles iam capturar, lá nas Campinas, esses cavalos selvagens, fortes, e trazer eles? Então, tinha muitos métodos. Mas o método mais eficaz, conta-se a história, que o método mais eficaz para capturar um Mustang, era uma vez que você laçava ele, pegava ele, era amarrar um jumento velho no pescoço dele. Você pegava o Mustang e amarrava um jumento ali com 3 ou 4 metros de corda no pescoço do Mustang e largava no campo. Porque você não tinha que pegar o bicho, amarrar o bicho, puxar o bicho, porque o bicho não quer vir, o bicho trava e não sei o quê. E aí o Mustang potente, violento, com aquele jeguezinho, aquele jumento amarrado no pescoço, olhava pro jeguezinho, né? E disparava para um lado e levava de arrasto o jegue, mas o jegue travava. Ele ia para a direita, o jegue freando, e o bicho fazendo força e levando de arrasto o jegue. Daqui a pouco o Mustang cansava, bicho desgraçado. E o Mustang então ia para o outro lado. E de novo o bicho travava, e ele tentava correr e fazer a força, o bicho travando, o Mustang parava. Ele ia para outra direção, mesma coisa. E aí, então o Mustang vinha para cá, para cá, o jegue está vindo. Então eles iam nessa direção. Essa direção era a direção do curral, o jegue sabia. Mas por que o jumento vencia mesmo sendo muito mais fraco? Por que nós podemos
prevalecer no nosso objetivo numa cidade que tem muitas igrejas boas, saudáveis e grandes e nós pequenos? Por que o jumentinho vencia, mesmo sendo muito mais fraco? Porque o jumento velho tinha um alvo, mira. O cavalo brabo não tinha. Ele dava golpes no ar. Ele tentava todas as direções e o bicho freava. Porque o jumento velho sabia onde tinha água. Depois de horas, talvez dias, lutando com aquele jumento, né, com o Mustang. O Mustang também não conseguia chegar em lugar nenhum, pasto, água. Mas o jumento sabia onde tinha água, onde tinha comida. E principalmente, um lugar onde ele ia ser liberto daquele demônio que estava arrastando ele para tudo que é lado. Qual que é o ensino? É que não são os mais fortes que vencem. São os que têm alvos e a perseverança de um jumento velho para alcançar. Amém, irmãos? Então a gente precisa ter alvos como pessoas, como famílias, ter alvos como igreja, e estar entusiasmado com isso e perseverar sem desistir como um jumento velho. Amém? Pensando em tudo isso que você ouviu, me diz, você está acomodado? Como é que estão as áreas e os setores da sua vida? Você já desistiu? Aposentou mesmo? Está acomodado? O que você está fazendo para além da sua zona de conforto? Tem um livro que eu gosto muito, um livro antigo, mas era isso que o Bernardinho fazia. Por isso que o Brasil teve uma época que era tipo o Ayrton Senna, que agora fez 30 anos, né? Nossa, como eu gostava de ver o Senna. Depois que ele morreu, ninguém mais viu Fórmula 1. Mas eu gostava de ver a seleção brasileira jogar vôlei. Os caras eram demais. Eles eram os top do mundo. Mas o que Bernardinho fazia para eles não... Isso ele escreve no livro Transformando Suor em Ouro. Acho que é isso. O que ele fazia para deixar esse pessoal sempre no limite e não se acomodar? Ele fazia esse pessoal treinar em horários absurdos. Vamos, gente, vamos acordar. O treino hoje é às 13h30 da manhã. O quê? Maluco? Não, 13h30 da manhã. Ele fazia coisas malucas para tirar o pessoal da zona de conforto. Eles iam com a raiva, eu vou ganhar esse jogo. Eu perdi às 13h30 para treinar. Nós vamos ganhar. Amém? O que você está fazendo para além da sua zona de conforto? Para a nossa igreja ganhar mais pessoas e tornar-se um lugar atrativo, o que você toparia fazer? Me diz para Jesus Cristo que está te perguntando. Amém? O que você toparia fazer? Aguentar algumas coisas que não é do seu gosto? Para alcançar os seus alvos, o que você teria que mudar a curto prazo? O que você teria que mudar a curto prazo para alcançar alvos em sua vida? Sim, vai ter que mudar. Porque se você continuar fazendo a mesma coisa, tem os mesmos resultados. O que você estaria disposto a mudar? E o que te impede de começar essas mudanças hoje? Amém? Você não vem num culto e o culto se transforma vibrante porque você decidiu, como um líder de torcida, dar uns gritos. Não. Isso é lata vazia fazendo barulho. Você vem vibrante de casa. Amém? Você vem vibrante do seu relacionamento com Deus, da sua busca por Ele. Aí se encontra aqui todo esse ânimo. Amém? Esse entusiasmo e a coisa vai. Amém, queridos? O que você estaria disposto? O que te impede? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Mesmo sendo, Senhor, essa pregação temática,
a gente aprende a partir da Tua palavra, Senhor, da importância, Senhor, dos alvos. Ajuda os meus irmãos a não se acomodarem em nenhuma área da vida, que eles possam experimentar progresso, crescimento, avivamento, Deus, santidade, transformação, Deus, nos relacionamentos, na mentalidade, nas motivações, no coração. Traz, Senhor, entusiasmo, Deus, traz paixão, traz cura, traz visão, traz direção, traz mudança. Em nome de Jesus, Pai, abençoa-nos quanto indivíduos, abençoa-nos quanto mãe, pai, abençoa-nos, Senhor, quanto humanos, quanto, Senhor, membros de uma igreja, quanto patrões, funcionários. Ajuda-nos a progredir, crescer, em nome de Jesus, Senhor. E que Tua igreja, Deus, possa avançar para aquilo que o Senhor chamou ela para existir. Ajuda-nos, Senhor, a alcançar esse objetivo de seriedade e de comprometimento com o Senhor, para a glória do Senhor e nada de homens. Em nome de Jesus, abençoa a minha amada igreja, Fé e Vidas, meus irmãos, a fé de cada um, Deus, esse local e aquilo que o Senhor há de fazer, que seja abundante, que seja tremendo e maravilhoso, que seja um local, Senhor, de renovo, que seja um local de avivamento, de conversões, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.